Olá, olá, meus queridos! Vamos lá mais uma vez fazer um super bate-papo com uma grande autora que tem feito toda a diferença na história da literatura no que se refere a resgatar questões do regionalismo. Minha gente, se nós formos aí analisar, tivemos vários outros clássicos da literatura, como, por exemplo, Vidas Secas, né? Dentre outros aí, que muito aprofundaram as questões do regionalismo. Jeca Tatu, dentre tantas outras, né? O Grande Sertão, Veredas. Então hoje nós vamos ter aí a impactante conversa com a autora Aparecida Vaines, que vem contar um pouco mais sobre seu grande romance, que é intitulado como Entre Ingás e Framboesas, uma história de amor, coragem e esperança. Para você que curte ouvir falar um pouco mais sobre a vida do campo e trazer e rememorar, na verdade, muitos valores, muita luta e também muita persistência e provas de amor pela sobrevivência, muitas vezes. Temos aqui esse retrato. Vou então já dando aí, eu acho que é boa tarde para a maioria, né? Geisiane Campos por aqui, Catiúcia, Bruno, Daniela. Vamos chegando. Se você conhece alguém que curte romances regionalistas, já vai mandando aviãozinho. E eu vou começando a chamar a Natasha. Então, simbora lá, convidando a grande convidada de hoje. Não é isso? Vamos lá, vamos chegando. Camargo, muito boa tarde. Aliás, bom dia. Oi, Natasha! Oi, tudo bom? Ah, tudo ótimo, tudo ótimo. Eu tô mega animada para esse bate-papo. Eu já tô aqui morrendo de curiosidade e vontade de me aventurar nessa leitura maravilhosa. Logo pelo título já nos traz tamanha inspiração. Então, chega de enrolação e vamos chamar nossa querida autora? Vamos sim, vamos sim. Embora, vamos lá. Aparecida Vaines. Vem aqui contar um pouco mais sobre esse grande romance. Já fiz o convite a ela. Opa! Olá, Olá, Aparecida! Tudo bem contigo? olá, tudo bem? Boa tarde, Natasha, boa tarde, Stephanie. Já A almoçou todo... aí? Já? Ah, minha Não, ainda não almocei. É bom dia. é bom dia, ainda, né? É, e agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade e a quem está nos acompanhando. Ai, que delícia, Aparecida! Ah, você prefere que te chame de Aparecida ou Cida? O que você fica mais à vontade? Aparecida. Aparecida. Perfeito. Vamos chamar de Aparecida e tá perfeito. Vamos lá, Natasha, com você. Vamos lá. Aparecida, seja bem-vinda. A gente estava aqui aguardando ansiosa porque o título do seu livro, né, ele é encantador, ele faz com que a gente, na verdade, comece a pensar que enredo será que a Aparecida está trazendo, né? E quando a gente começa a fazer algumas pesquisas sobre a sua obra, sobre você, a gente vai se apaixonando, né, pela sua trajetória. Então, antes de mais nada, vamos deixar esse início para que você possa falar um pouquinho de você, para que, né, quem estiver nos assistindo e quem for nos assistindo daqui a pouco, no decorrer aí, né, dos dias, que possam te conhecer um pouquinho mais. Bom, esse livro é o primeiro livro que eu escrevi sozinha. Eu tenho outras participações, mas é em coletâneas com outros autores contemporâneos, várias coletâneas de poemas e de contos, mas sozinha, um romance sozinha é o meu primeiro. Agora, faz 8 anos que eu comecei a escrevê-lo,
terminei em outubro de 2022, quando ele foi publicado em novembro de o ano passado. Eu levei 8 anos porque foi quando eu decidi ir para a escrita. Antes, eu fiz de várias coisas um pouco. Eu trabalhei em escritório de contabilidade, em supermercado, em banco e dei aula. Depois, quando aposentei, eu tinha a promessa, eu tinha o propósito de escrever esse livro desde menina, que eu dizia já lá onde eu morava, na zona rural, que eu ia ser escritora, mas eu ainda não sabia escritora de que gênero, do que, poema, o que eu ia escrever. E quando meu pai vendeu o sítio, que eu tinha 20 anos, que nós mudamos de cidade para Itapetininga, que começaram a vir as lembranças do sítio, eu falei, tá aí, esse vai ser o meu primeiro livro. O livro, eu comecei a chamar de livro do sítio. O livro do tempo que eu vivi lá, dos meus primeiros 20 anos. E as lembranças começaram a vir assim muito intensas, aquele amálgama começou a derreter e elas afloravam a qualquer momento. E eu comecei a fazer anotações dos tópicos, pelo menos para não esquecer, para desenvolver o texto depois. E aí comecei a fazer anotações naquelas folhas de papel ao maço. Mas eu procurava emprego também, porque era crucial, eu precisava trabalhar. E então surgiu o meu primeiro emprego, fui trabalhar de dia e estudar à noite. Saía de casa às 6 da manhã, voltava à meia-noite. E essas 10 folhas de anotações foram lá para uma pasta dos adiados. Mas eu apenas posterguei, eu não desisti. Eu vou escrever um livro, eu falava sempre. E quando os meus filhos diziam, mãe, escreva o livro, que eu contava alguma daquelas histórias para eles, eu dizia, quando eu aposentar. Mas eu aposentei e fui fazer nova faculdade, fui fazer um mestrado. Depois, quando entrei num doutorado, eu falei, chega, a literatura está me chamando. O livro está lá pendurado, era plano B até agora. Ele estava louco para emergir para o plano A. Então, eu falei, não, agora o livro me chama e fui para o livro. Isto era 2014, eu lembro bem porque era no tempo da Copa do Mundo aqui no Brasil. E quando eu parti para o livro, aí eu fui lá naquela pasta, peguei aquelas anotações e digitei, agora tinha computador, né? Digitei no computador, que 50 anos atrás era na caneta mesmo, né? E digitei e serviu como um roteirinho. Eram coisas assim muito simples, muito pueris, mas foi um começo de um roteirinho e ali eu ia acrescentando os tópicos, pelo menos, para depois ir desenvolvendo a história. Mas eu estava ingressando para uma área nova. Mesmo que você dê aulas de português, você sentar e escrever um livro é outra área. Não é muito diferente. Para mim era uma área nova, então eu tinha que me inteirar. Então eu assistia vídeo no YouTube, até de como escrever um livro. Eu assistia como procurar editora. Aí começou a bater a ansiedade. Editora, eu achava que você escrevia um livro e apresentava para uma editora pronto. Não. Depois que eu li histórias de grandes escritores que levaram um não mais de 10 vezes. Alguns até abriram a própria editora. Eu falei, nossa, a coisa não é fácil. Aí eu continuei escrevendo o livro. Quando terminei, em 3 anos, eu dei por terminado, 2017. E comecei a escrever para editoras. Pesquisei muito, umas 100 editoras. Tinha que pesquisar até sobre a idoneidade delas, né? E até porque é perigoso, é um campo perigoso. Não é fácil. Não. Sim. Aí quem aceitava que eu mandasse sinopse, eu mandava sinopse. Aí você tinha que esperar 6 meses. Por uma resposta ou não resposta, o silêncio também era uma resposta depois de 6 meses. Então, nesse meio tempo, eu fazia cursos de escrita criativa para aumentar minha rede de contatos e para aprender mais, porque a gente pensa que sabe, mas não sabe, sabe muito pouco. Para aprender mais
E foi muito bom, porque pelos 2 cursos que eu fiz, eu publiquei 2 contos com tema proposto por eles, temas, em 2 coletâneas. E foi as minhas primeiras publicações, o que foi uma vitória, assim, eu não tinha nada publicado. Então foi muito bom, foram muito bons. E depois já comecei a receber convites para coletâneas. Então, por isso, eu participei de várias coletâneas. E o livro ficava parado lá. Em 2019, a Pena Lux me respondeu que eu podia mandar para análise. Mas eu ainda não mandei, porque no comecinho do ano entrou a pandemia e deu uma brecada. Aí não mandei o livro. Aí fiquei meio daquele jeito, escreve poema, escreve o que escreve, escrever um diário da pandemia. Você fica meio no comecinho, Sim. foi meio difícil. Aí... Mas, continue. Aí revisei mais umas vezes. Revisei e refiz esse livro umas 20 vezes, umas 20. Aí, quando foi em 2022, no começo, eu falei, gente, eu preciso me dar um basta, me dar um chega. Como dizia um orientador do meu filho nos Estados Unidos, orientador grego, é um livro, para você vê-lo terminado, você tem que você tem que se despedir dele. Sim. Senão você não o termina. Então eu falei, não, é agora. 1 mês para terminar esse livro e agora eu vou correr. Aí, esse mês foi meio pouco, porque eu queria fazer mais coisas, mas cadê aquele texto? Porque eu tirei daqui. Aí, quando eu terminei em junho, eu perguntei para a Penalux, ainda posso mandar? Eles podem. Mandei em junho e em agosto eles deram a resposta que iam publicar. Então, foi assim que... tudo começou, né? Começou lá no sítio, A ideia veio dos tempos que eu vivi. Se eu não tivesse saído de lá, talvez fosse outra coisa que eu estivesse escrevendo. Poemas, talvez, porque eu me arriscava nos poemas em menina. Ai, eu tô aqui, ó, fascinada com essa história toda. Você conseguiu se reinventar diversas vezes. Eu sou apaixonada por isso no ser humano, sabe? Essa possibilidade de se reinventar, de se reerguer, de pensar, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou fazer algo novo a partir de agora e se entregar para isso. É assim que eu tenho te visto, né? Pelo que você aqui tão bem nos começou falando, comentando, que realmente você é uma pessoa inspiradora, viu, Aparecida? Bom, colega de profissão, porque eu também sou formada em letras. Então, já me sinto mais à vontade aqui, já estamos na mesma praia. Aparecida, antes da gente continuar a conversa, o que você acha da gente fazer um brinde? Eu estou aqui com um chazinho gelado. E eu estou com água porque eu estou um pouco gripada ainda. Perfeito, sem problema algum. Vamos fazer um brinde, Natasha, então, todas nós, para muitos leitores, a nossa querida Aparecida Vines. Vamos lá, todo mundo ali na câmera, isso, brindemos. Isso mesmo. Então, vamos lá. Bom, quando eu fiz a abertura da live, me veio já, né, um pouquinho antes da gente até conversar, que eu estava pesquisando um pouco mais da sinopse do livro, para poder fazer a postagem e a chamada, eu verifiquei muito essa questão do êxodo rural, que você vem trazendo dentro do romance, essa questão mesmo de ser uma história de amor, coragem e esperança. Eu tenho ali da família do meu pai, Aparecida, muitas pessoas que tiveram ali sítio, fazenda, né? Então, assim, eu ouço muita história do meu pai, do meu avô, da minha bisavó, que já não está mais entre nós, sobre todo esse processo. E, além disso, eu, enquanto criança, passava ali os meus períodos de férias no campo, graças a Deus. Sou muito grata por isso. Então, me tocou com uma profundidade, porque eu já comecei a sentir o cheiro das frutas a partir do momento em que eu vi o título, né, o título dessa grande obra. Então, conta um pouquinho para nós sobre o enredo, agora com a voz da Aparecida, falando um pouquinho mais sobre esse enredo. Esse título, primeiro comentando rapidamente, porque Engás e Framboesas eram nativos de lá, na mata. Perfeito.
Tinha Olha, na mata essas frutas, esses frutos. O enredo, o livro, conta, o, fala sobre, conta cenas do cotidiano de uma família durante 20 anos, entre os anos 1950 a 70. São histórias diversas, histórias, questões, dramas. tá falhando um pouquinho para nós. Crianças, com os animais de estimação, histórias tristes, histórias alegres. Aparecida? Tem... Eu acho que ela tá caindo, é isso, Natasha? Não, Oi. cortou um pouquinho para nós, Retornou. Aparecida. Volta um pouquinho a sua fala. Quando você começou o enredo aí, cortou um pouquinho para nós. Se puder voltar, por gentileza. Tá bom. Ele conta cenas do... O livro narra cenas de uma família durante 20 anos, nos anos entre 1950 a 70, lá na zona rural. O cenário é o bucólico da vida no campo. Entre essas cenas são questões, narra questões clássicas da vida, histórias de aventuras de crianças, dramas familiares, tem perda, do luto, de esperança, e em cada história, nas entrelinhas, você percebe, o leitor percebe as lutas pela sobrevivência, os desafios e a superação. Então, estão embutidos aí esses itens. Ele é um resgate de uma época, de um lugar, porque Guapiara é o lugar. Então, eu sou um pouco rouca. Ele resgata essa época e esse lugar com sua história. A história também do lugar, do município, do estado, do país. Em muitas dessas cenas, você vê nas entrelinhas a história, o que está acontecendo no momento. Então, não são historietas só de uma simples criança contando, eu fui lá, levei um susto e voltei. Não é só isso. E ele resgata a cultura do lugar, a história, com os seus costumes, regionalismos, crendices, nessa época aí. E tem um pouco assim, um pouco de respingos de política e de história. Sim. Pelo livro, respingam política e história à medida que vão acontecendo os episódios. É citado, inclusive, a Revolução de 32, a Segunda Guerra Mundial, o militarismo. Então, mas como não sou historiadora nem cientista política, eu dou assim uma pincelada, apenas uma pincelada. Eu cito assim, mas eu pesquisei muito também, não fiz nada só de acordo com o que estava na minha cabeça. Envolveu bastante pesquisa para não dizer bobagem. Então, é isso. Com certeza. E esse resgate? Essa história. Perfeito. Tem alguma história, Oi? tem alguma partezinha que você poderia degustar aí, nos proporcionar essa degustação de repente, algum conto, sabe? Eu imagino que você deve ter tido em algum momento as crendices, né? O sentar, talvez, e ouvir alguma história. Tem algum pedacinho, algum trechinho que traz isso pra gente? Ai, adoro! Eu tenho umas histórias de assombração, de saci, do boitatá. Parei um trechinho de um capítulo que se chama A Perda da Irmãzinha. É um capítulo triste esse. Eu vou ler só um pedacinho. Sim, por favor. Fazia um frio intenso de bater os dentes. À tardinha, fechamos a casa. Alice preparou a comida e eu dei banho nos irmãos pequenos. Depois que comemos e organizamos os utensílios, ficamos perto do fogo até percebermos os elfos escoceses
jogando areia em nossos olhos, lembrando-nos da hora de ir para a cama. Nossa conversa girou em torno da nova criança que viria enroladinha nos braços da mãe. Em nenhum instante pensamos que ela poderia não vir, que a mãe regressaria sozinha. Contávamos com sua presença. Nessa noite, decidimos dormir todos juntos no quarto de nossos pais. Eu sempre cantava baixinho com o lampião apagado para os pequenos dormirem. Agora não foi preciso. Ademais, a Sinfonia dos Sapos, no Colonial, estava tão alta, mas tão alta, que seria capaz de abafar a minha cantiga. Deu para ouvir bem? Deu. Deu sim. Só o finalzinho, que eu não sei se é a internet, né, que deu uma falhadinha, mas deu para ouvir perfeitamente. A descrição, Aparecida, você fez tudo em primeira pessoa? Ele é bem descritivo. As pessoas que estão lendo, elas estão que se sentem lá no lugar. Sim. Você fez uso de primeira pessoa? Primeira pessoa. Sim. As pessoas Perfeito. falam, nossa, eu começo a ler, eu estou caminhando com você lá no sítio, eu sonho depois que estou no sítio. Eu consegui visualizar ali a saparia, digamos assim, fazendo aquele coachar todo, aquele barulho todo. A cena, que apesar de triste, foi muito bem descrita, com uma linguagem altamente poética. Eu vi muita poesia diante do que você disse, Aparecida. E, inclusive, eu acredito que a manifestação mais completa para se descrever situações é a linguagem poética. O que você pensa sobre isso? Aparecida? Tá falhando a internet, eu acho. Oi, não caiu, né? Não caiu. Não, você ouviu a pergunta? Você conseguiu Aparecida? ouvir? Não caiu, né? Ela tá caindo, a internet. Eu gosto muito da prosa poética. Eu gosto muito de Guimarães Rosa, que é pura prosa poética, do Mia Couto. Tá falhando? Esse tá falhando? Sim. Oi? Eu acho... Não, tudo bem. Voltou. Eu gosto muito da prosa poética, Mia Couto, Guimarães Rosa, e daquela prosa descritiva do Gabriel Garcia Marques, aquela descrição, a realidade com a fantasia, com o realismo fantástico dele e aquela realidade. Eu gosto muito da prosa descritiva. Então, das diversas manifestações artísticas, seja por escrita, seja por dança, por música, que seja por, enfim, né, uma bela pintura, todas as manifestações artísticas, para assim serem consideradas artes, elas bebem de fontes poéticas. Todas elas. Tem que ser. Todas elas acabam bebendo dessa fonte. Tem que ser. Né? É um fato, assim, as figuras de linguagem bem trabalhadas, as metáforas utilizadas. Tá. Sou eu, gente. Natasha, você tá vendo bem a escritora? Eu tô, na verdade, com a tela auxiliar, porque eu não tô vendo nenhuma das duas, né? Ah, entendi. Mas tô acompanhando aqui perfeitamente. Eu tenho uma colocação. Ela tá oscilando várias vezes. Eu, pelo menos, não tô conseguindo compreender. Eu estou vendo bem vocês e às vezes trava. Trava, né? Entendi. Se o pessoal de casa estão conseguindo ouvir e ver todas? Todas. Digam aí não, pra porque nós. Na verdade eu tô vendo pelo computador ali de tempo em tempo, né? Uhum. Mas vamos lá, vamos que vai dar certo. Aparecida, posso fazer uma colocação? Pode. Então tá.
Quando você falou que você trouxe, né, as informações daquele contexto, daquele período em que você está trabalhando, em que você traz para nós de 1950 a 1970, isso é muito legal, porque você não só entrega as suas lembranças, mas você entrega para o leitor também para que a gente possa, quem não é daquela época, imergir naquela realidade, naquele universo, e acho que isso sempre é muito gratificante, porque você sempre oferece, né, muito mais do que apenas uma história, uma narrativa ali, né? Então, isso é muito bacana, faz com que a gente se prenda na leitura, para que a gente possa entender até como nós estamos hoje e fazer comparação, né? Você joga a bola para o leitor para que ele possa refletir. Isso é muito legal. O que eu queria ver com você é o seguinte: quando você estava construindo, você escolheu uma protagonista para ser a sua voz, né? Apesar da história, as lembranças serem suas, você não se coloca diretamente como o nome da protagonista. Você tem uma protagonista para isso. Esses outros nomes, né, que você traz, também são nomes fictícios ou daí você traz nomes reais? Ou você foi fiel do início ao fim, já que você traz uma voz que te representa? Ela tá travando um pouquinho. Oi, Aparecida, conseguiu ouvir? Nomes que eu trago. Está travando ou tá bom? Os nomes que eu trago, o único nome que é real, que não é fictício, é da minha irmã Alice. Entendi. Só. Espera um pouquinho voltar, então. Voltou. O único nome real aí é da minha irmã Alice. Os outros são todos fictícios. Mas esses personagens Entendi. todos existiram. E a minha avó também era Alice, a avó inglesa, que eu chamo de Eu avó vi, Lily. Então ela Aparecida, também era chamada de eu Lily. vi que o seu livro tem aí 368 páginas, né? É um livro, assim, encorpado, vamos dizer, né? É uma leitura que vai fazer com que a gente fique bastante tempo, né, presa aí dentro do seu enredo. Quantos capítulos você traz e como que você pensou Na nessa sua organização, né? narrativa, na Uhum. organização, exatamente? Ele traz. Peraí. Eu não sei. Uns 30, porque não estão numerados os capítulos. Uns 30 capítulos para mais. É. Como que eu pensei? Eu comecei a escrever o que eu lembrava dos episódios, eu punha o título, eu saía, fazia o que tinha que fazer, voltava, sentava e falava, agora é aquele, vou desenvolver este. E às vezes eu ficava presa ali, não conseguia, dava aquele branco do papel que a gente fala, aquele papel em branco. Aí eu ia dormir pensando naquele episódio, e às vezes no meio da noite surgia, aí eu escrevia na cadernetinha, e fui escrevendo tudo. Depois eu pensei, como eu vou organizar isso? Eu pensei depois, como que eu vou organizar isso? Aí eu pensei em ordem cronológica, é o melhor, desde criança. Eu venho ouvindo, a Perfeito. história vem me acompanhando até os meus 20 anos. Então, em ordem cronológica. E por isso que eu começo com os antepassados lá, né? As histórias que minha mãe, minhas avós e meu pai me contavam, e venho trazendo daí aos 5 anos, que eu já lembro de tudo, são as minhas histórias. O que eu lembro, eu começo a lembrar de tudo aos 5 anos, então são as minhas histórias. E aí eu venho contando tudo até os 20 anos de idade. Depois, no futuro, depois tem alguns flashes de futuro, mas muito pouca coisa, que foi quando a gente se mudou para Itapetininga, né? Então, tem alguns flashes de futuro assim, mas depois dos 20 anos eu já não conto a história. Tenho um epílogo depois, que eu dou o destino dos personagens, porque normalmente o leitor quer saber, mas e o que aconteceu com fulano? O que É, aconteceu com este? Então eu fiz um epílogo. que ótimo. Mas Até assim,
até assim, para dar pra gente, né, aquela ideia de tudo ficar amarradinho. E aí também É, conseguir fazer com que a gente alimente a curiosidade, porque eu tenho certeza que todos nós vamos ficar nos perguntando, né? É um fato. porque Olha as só, a pessoas se Vaninha. apegam ao É, personagem. realmente. A pessoa A se Vaninha Livre apega está ao aqui personagem, falando. né? O que acontece Pode, com ele. com certeza. Eu tenho muito esse apego, É porque inclusive, quando o autor traz em primeira pessoa a Aparecida. Não que eu não me apegue em terceira, mas em primeira pessoa eu acredito que seja inevitável nos identificarmos assim, sabe? Eu acho que não tem como evitar essa identificação. A Vaninha tá aqui falando para nós, ó. Ao ver a Aparecida ler, a vontade que dá é deitar em seu colo e passar horas apreciando essa leitura. Obrigada, Vaninha. A Stephanie perguntou sobre a leitura longa, né? A Então, o Natasha. livro. A Natasha, Isso. Não, desculpa. não, Eu sem estou problema. trocando o nome de vocês duas. Fica tranquilo. Então, a Natasha perguntou sobre as 360 e tantas páginas. Mas quem está pegando por aí? Porque ele é um livro que flui, assim, ele é fácil de ler. É uma leitura fácil de você. Então, quem está lendo está conseguindo ler rápido. Não, não, não. Por exemplo, eu até tenho uma amiga que falou: eu vou começar a ler mais devagar para poder apreciar bem. Eu vou ler um pouquinho por dia, porque senão ele vai muito rápido. Porque é uma É, leitura que flui, é de fácil assim, entendimento. que delícia, que perfeito. Eu tô curiosíssima. Toca do Aventureiro está aqui te fazendo uma pergunta. Gostaria de saber se tem uma brincadeira da infância que ela gostava muito. Brincadeira de infância, o que eu mais gostava era subir em árvores. Ai, Eu subia em árvores. É, e brincava as brincadeiras de escola, assim, que era pega-pega, aquelas coisas, corre o aham. lenço, mas não, não gostava muito. Eu no sítio mesmo, eu com a minha irmã não gostava de subir em árvores, mas eu gostava. Eu não podia ver um tronco de árvore que eu já estava lá no. É uma E de delícia. brincar com os animaizinhos, né? Filhote, Ah, sim. cachorrinho, Que delícia. Eu me cabritinho. recordo muito, eu não podia ver um pé de goiaba, que eu queria subir para ficar comendo goiaba lá de cima. O problema é que às vezes a gente era presenteado com algum bichinho dentro, então a gente tinha que Sim. ficar bem atenta. Mas E outra coisa que me marca. Oi? quando você é muito pequena, os bichinhos vão também junto. Vão juntos, não tem jeito. Outra coisa que me marca muito é fazer corrida de limões na bica. Que a gente pegava um limão, né? Dependendo do número de participantes ali, pegava 2, 3 limões, 4, enfim, dos limões que já estavam mais estragadinhos. E ali a gente nomeava, esse é meu, esse é seu e etc. E aí colocava ali para começar a corrida. Então a gente soltava todos ao mesmo tempo. Aquele limão que chegasse primeiro era o limão ganhador. Então a gente fazia muito isso na bica, que é a corrida dos limões. Oi, Aparecida, travou um pouquinho. Oi, Vamos eu acho que aguardar uns minutos. Tá oscilando, mas já vou. Ó, E voltou, né? não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu vou mostrando a capa de novo para a gente Perfeito. perguntar sobre a construção da capa, né? A Perfeito. participação dela, vamos ver aqui como que foi, porque a capa está muito bonita. Tá linda! Olha lá, minha gente. A capa está muito bonita mesmo. Mostra pra gente bem essa questão, ó, árvore, né? As frutas. Eu acredito que tenhamos aí, né? O
o ingá e a framboesa aí de uma forma bastante ilustrativa para nós. Mas então a Aparecida voltou. Tava aqui Voltou. contando a Aparecida que uma das brincadeiras também era a corrida de limões na bica. A gente pegava os limões que estavam mais passadinhos assim, nomeava esse é meu, esse é seu, e aí a gente colocava ao mesmo tempo para correr na bica. Aquele limão que chegava primeiro, claro, era o vencedor e a gente fazia festa. Era Olha, uma delícia. Me diz uma coisa, Aparecida. Eu vi na sua página do Instagram. Peraí, eu acho que ela caiu novamente. Deixa eu ver. Era uma delícia. Voltou para nós. é uma Eu acho que brincadeira boa. voltou. Era assim. Aparecida, eu vi lá no seu perfil do Instagram alguns fragmentos do seu livro ilustrados. É você mesma quem fez aquelas ilustrações? Gente, eu fiquei apaixonada. Tinha onça, tinha os cachorrinhos, né? Os cachorrinhos que infelizmente tiveram ali que ficar no meio do caminho. Né? Eu consegui visualizar o Eu que teu fiz. traço ali. Gente, eu fiquei, nossa, tomara que seja dela, porque tá tão perfeito, tão pessoal, tão lindo. Você sempre desenhou? Eu desenhava muito quando eu era criança. Eu desenhava em cartolina, tentava fazer quadros em cartolina. Às vezes alguma professora até pedia para ela aquela cartolina que eu desenhava. E Nossa, Olha só. que delícia. E depois eu me afastei, então só agora que eu estou voltando Eu ouvi, desenha bem. a A Vaninha desenhar, tá mas aqui eu dizendo, desenhava a muito capa é quando criança. simplesmente sensacional. Meu coração parou por alguns minutos por essa capa, gente. Tá aqui, ó. Você já ganhou muitos fãs Obrigada. aqui. Eu vi que tem gente, deixa eu só achar. Ah, tá. A Camargo. Eu tô falando aqui pelo primeiro sobrenome que aparece. Não sei se é Frankelina. Frankelina, Isso. minha, Ela tá minha, dizendo. ela trabalhou comigo no banco. Ah, certo. Ela já adquiriu o livro. Ela tá aqui só aguardando a chegada para ela poder se deliciar com essa leitura. Ela tá aqui dizendo para nós, compartilhando. Olha lá, deixa eu ver quem. Nossa, gente, que delícia, que delícia. Deixa eu ver. Aparecida é completa, escreve e desenha. Olha aqui a Vaninha comentando. Que delícia, gente. Muito bom. Mas então vamos lá, Aparecida. Esse processo, então, foi em torno de 3 anos, né? 3 anos, mas depois teve os acréscimos lá do tira e coloca texto, reescreve, lapida. Mas eu achei importante porque os 8 anos aí que eu levei ao todo fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, serviu para lapidar o livro e o meu amadurecimento também como escritor, que eu só ia me considerar escritora o dia que estivesse com o meu livro na mão, não as coletâneas. Para mim ainda era o começo, mas escritora mesmo quando meu livro fosse publicado. Então foi um amadurecimento, foi bom, porque eu escrevi, reescrevi, li muito. Se não ler, você não... A gente sabe que não sai coisa que sirva se a gente não ler nada. É necessária a leitura de grandes autores reconhecidos. Você precisa ler para conhecer o seu estilo, para abrir o seu universo, para prestar atenção, absorver a essência daquela escrita. Porque quando criança, por exemplo, no ginásio, lá que é o Fundamental 2, era cobrada a leitura de livros para fazer o resumo ou fazer uma prova. Então eu lia só começo, meio e queria ver como acabava. Eu nunca pegava aquela essência do livro. Aí quando entrei, eu acho que é para todo mundo é assim que funciona. Aí quando eu ingressei na área da escrita mesmo, falei, agora é ler absorvendo a essência do livro. A coisa ficou séria.
E aí, 100 anos de solidão foi o primeiro. Aí li 2 Anos vezes, acho que de vou ler a solidão. terceira. Que perfeito. Você, então, consegue ver uma identificação maior com Guimarães Rosa? Teve alguma identificação com Raquel de Queiroz, talvez? Não sei. Porque diante da sua temática, eu vejo que teu livro, a essência dele se encaixa com o modernismo. Que aí é o momento em que a gente mais vai falar sobre o homem no campo ali, que aí surge o Jeca Tatu, surge toda essa questão do regionalismo mais forte ecoando aí. Você se identificou com quais autores? Assim, Guimarães Rosa, com esse livro, né? Vidas Secas, do Graciliano Ramos. O Monteiro Lobato tem um livro de contos maravilhoso que fala só do interior também, da zona rural, Monteiro Lobato. Então, esses eu me identifico mais. E pela descrição do Gabriel Garcia Marques. Agora, no conto é Lígia Fagundes Telles, Ai, a gente no ama, né, conto Natasha? Lígia Fagundes Telles, Tchekov, que é escritor russo, né, o Anton Tchekov, o Júlio Cortázar, argentino, que é um mestre do conto também, Edgar Allan Poe, que é do mistério e terror, lá também é um mestre do conto. Então eu me identifico com eles, com esses autores. Então deve ter um pedacinho de cada um de inspiração para as descrições, para que é porque na verdade nós enquanto escritores, eu agora estou falando numa perspectiva minha. A gente lê bastante e aí a gente vai se identificando com gêneros, se Com identificando com estilo. isso de escrita, e aí acaba que fica, a gente pega um pedacinho daqui, um retalhozinho dali, de personalidade, de traços, para criar o nosso. Não é mais ou menos assim? É, é mais ou menos assim. Por exemplo, o Tchekov, ele fala muito sobre, ele retrata assim a crueza assim da vida dura do homem pobre, por exemplo, da Rússia. E o Saramago eu gosto muito também. Ele José retrata a força Saramago. humana. Saramago, gosto muito. Ele retrata a aplicação da força humana no trabalho, é a força humana. Então, força. A força humana. Uma pergunta cinematográfica. Gosta de Mazzaropi? Oi? Oi? Gosta de Mazzaropi? Nossa, quando o Mazzaropi tinha filme dele em Itapetininga, que eu Ainda morava, passa, ainda passa. eu gosto. Nós fazíamos fila no cinema para ver os filmes dele. É muito bom. Ah, eu sou apaixonada. Quem me apresentou Mazzaropi foi meu pai. Meu pai me apresentou Mazzaropi. São grandes histórias, não é mesmo? E a gente ri, porque não é uma comédia, como eu posso dizer, cheia de malícia. Não tem aquela Não, malícia não, em algumas não tem comédias como a maldade. gente vê hoje. É isso mesmo. E a gente ri de coisa boba, mas é uma delícia, é uma Rir de delícia. coisa boba. É verdade. É interessante por Natasha. isso. Isso, é verdade. Estava aqui olhando, e estava aqui ouvindo vocês, né? E estava já no começo da fala da Aparecida, eu me identifiquei muito, porque eu também, até hoje, pesquiso bastante, vejo muitos vídeos, né, para que a gente possa, como você mesmo falou, Cida, a gente vai se identificando para que a gente possa encontrar a nossa fórmula, né, o nosso jeito, a nossa identidade, né? Você está trabalhando com esse livro, que é, como você disse, o seu primeiro, sozinha, né? Porque você traz na sua trajetória as parcerias, né? Essas coletâneas que foram te dando aí cada vez mais segurança para que você pudesse, né, apresentar uma obra sua. Conta para gente aí como que Isso. foi quando você recebeu o seu livro impresso em casa. Como que foi? Nossa, foi uma sensação assim muito estranha, muito
indescritível. Quando chegou a caixa com os livros, nossa, eu avisei todos os meus filhos, mandei fotos, chegou e deu vontade de sair. Eu estava sozinha em casa, deu vontade de sair pulando pela casa com o livro na mão. Que delícia! É uma alegria muito grande, porque é uma coisa assim, você pensa, será que um dia eu vou estar com o meu... Pensa, bate essa insegurança. E bate também aquela sensação quando você está escrevendo, escrevendo, escrevendo e refazendo, e às vezes não vem a ideia para desenvolver como é que eu saio dessa situação, fica aqui mesmo esse trecho ou vai para lá. Aí você tem, às vezes, uma sensação de que está patinando na areia movediça. Eu tive muitas vezes essa sensação. Aí tinha horas que eu me perguntava, não estou me enganando, não? Será que eu estou mesmo escrevendo um livro e vai dar em alguma coisa? Mas você tem que seguir em frente e ser teimoso. Para ser escritor tem que ser E teimoso. como? E como? Principalmente nesse Brasil, né? Persistente, teimoso, ainda mais nos dias de hoje, com toda essa tecnologia aí, né, à mão para todo mundo. É verdade, é verdade. Principalmente eu falo no Brasil porque o nosso investimento cultural ele não é tão forte, né? Então a gente precisa estar persistindo aí todos os dias, Todos os muita dias. luta, muita persistência. Sabe que você falando que quando chegou seu livro deu vontade de pular de alegria? Me lembrou do conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, que ela vai chegando ao momento que ela diz o seguinte, que não é mais uma criança com seu livro, e sim uma mulher com seu amante. E era a mesma sensação, né? Eu acho que você sonha tanto com isso, você se apaixona, você cria ali, né, todo um romance do romance, porque é uma paixão, é um aguardar, é uma expectativa, é o sonhar sempre. E ali se realiza, se materializa em suas mãos. Gente, peraí, as duas para mim estavam oscilando. Agora eu que tô. É isso mesmo. Aparecida. Tá me ouvindo? Bom, a gente sabe que esse seu primeiro livro, estou ouvindo, ele agora vai sempre estar te acompanhando, né? Porque você pode estar divulgando ele a todo momento, né? Porque ele não tem, assim, um tempo de vida, né? Então, diferente dos livros técnicos, né? Que às vezes, por conta de atualizações, né? Ele acaba, na verdade, ficando para um passado. E o romance nos permite isso, né? Então, é um livro que você vai sempre poder estar divulgando e falando dele, né? Mas eu queria saber agora como que você está com os seus planos, né? Quais seria, na verdade, em que você está se dedicando, né? Você disse que agora você entrou nessa linha da escritora, né? Que é o seu momento literário. Então, em que mais você está se dedicando? Eu já estou escrevendo o segundo livro. É um livro também Já estou escrevendo. É um livro que depende de muita pesquisa, muito mais, porque ele é um resgate de antepassados de lá de 1870, da imigração inglesa no Brasil, que antepassados envolvidos nessa leva de imigrantes que vieram para o Brasil lá nos anos de 1870. Então, eu tenho que pesquisar a Inglaterra, o Brasil desse tempo, para contar a história e para onde foram essas pessoas. Então, meus filhos me ajudaram a encontrar alguns antepassados nesses sites que agora disponibilizam, né? Que você consegue encontrar. E para onde foram, então daí estou contando a história deles. A história é fictícia, né? Então vou indo. O que eu sei, depois eu uno com a ficção ali, realidade e ficção. Mas nesse Entre Engás e Framboesas também tem ficção misturada à realidade. Não muita coisa, mas tem. Agora, no novo livro vai ter bastante ficção.
Então, ele não é um tratado sobre imigração inglesa, por exemplo, mas o mote é a imigração inglesa. Então, o que essas pessoas que saíam do país deles, deixando tudo para trás, muitos deles refugiados, fugindo, né, da miséria, de perseguições políticas, religiosas, ou às vezes até mesmo para tentar refazer a vida em outro país, mas largavam tudo para trás, o que eles passavam. Passavam no caminho e o que eles passavam aqui. Então, estou escrevendo a história e enquanto isso eu vou pesquisando muito. Espero terminar logo, se não levar 8 anos. Não, vamos dar. Não vou levar 8 certo, anos. vai dar tudo certo. É uma delícia saber que você está aí já trazendo mais um, né? Para que a gente possa ter aí um contato com você, com a forma como você pensa, porque querendo ou não, a gente sempre deixa um pouquinho da gente dentro dos livros, né? E a gente vai, na verdade, conhecendo um pouquinho mais. Você falou em relação a essa questão de pesquisar, né, sobre a vinda dos ingleses, né? Eu acredito que esteja sendo difícil, porque o que é forte para nós aqui no Brasil na verdade, os italianos, né? A gente tem mais essas informações, então acredito que talvez demore um pouquinho por conta de que a informação dessa vinda, né, dos ingleses para cá, a gente realmente não lembro de ter assim visto muito, né? Até pensando na Não tem. escola, a gente quase passa praticamente por cima, né? É Mas os verdade. italianos são fortes, então Italianos, alemães, Exige japonês. alemães, japoneses. acredito que Ingleses esteja não sendo se fala. É, Quase não se fala na imigração inglesa. É bem difícil de pesquisar. Então, é uma pesquisa intensa. Mas eu encontrei até artigos de universidades para me basear. Então, para sair uma coisa assim, o melhor possível. Fazer o melhor possível. como você já Mas veio dessa atmosfera acadêmica, para você a pesquisa está dentro de você, não é isso? Oi? Não consegui ouvir o que você falou. Ah, sim. Estou dizendo, como você veio da Peraí que travou. atmosfera acadêmica, né, pelo mestrado, enfim, a pesquisa já está dentro de você, não é isso? Essa vontade de estar assim pesquisando, ela acaba sendo aguçada dentro da academia para nós. Isso. Eu conseguia artigos, consegui contato com uma professora de uma universidade do Paraná. Ela também me forneceu alguns dados, pesquisadora, e ela pesquisou também sobre imigração inglesa, mas é difícil, tem pouquíssima coisa, pouquíssimos dados assim você encontra. E também lendo a história da Inglaterra daquele tempo, como que era naqueles tempos, era outra vida, né? O Brasil naqueles tempos. E aí eu venho retratando também e trago até vários anos, então vai modificando à medida que o tempo vai modificando. Esse pessoal chegou aqui no Brasil, se encontrou aqui e formou a minha família. É verdade, é verdade. Mas me diz uma coisa, você também tem site que divulga aí, que tem uma forma de ajudar as pessoas a estudarem gramática? É isso mesmo? Tenho. Cuidando da língua.wordpress.com. É um site de aulas de português. Gente. Tem aulas de português, tem dicas de o que é certo, o que é errado. Na pandemia foi muito frequentado, porque os jovens estavam todos em casa, sem ir para a sala de aula, e precisando, né, de mais fontes para estudar. Então, ele foi muito visitado, o meu blog. Nossa, de português. dúvida. Eu sempre alimento esse blog com aulas de português, ou com algum texto autoral, ou de outro autor. Eu estou com ele aberto aqui e eu adorei a frase que você deixou ali logo na parte de cima, né? Que diz assim: não saber ler é viver em eterna escuridão.
né? É bem Olha, essa isso. frase é muito impactante nesse sentido, convidativa, para que a gente possa, né, querer sempre mais, buscar mais, né? Então, eu já salvei ele nos meus favoritos, que depois eu vou dar uma olhadinha nessa parte aí das dicas de português que você ensina, porque danada do português é complicado, hein? Não, É, não é não. Eu português. prefiro português do que matemática. Para, gente. Não é um Então, bicho de sete cabeças. essa frase, eu sempre tive queda por português. Quando era criança, eu dizia, vou ser professora de português. Eu gostava. Eu Então, também. enquanto a maioria se apurava lá, eu já tinha entendido tudo, era maravilhoso. É, essa frase, na verdade, foi minha mãe que falou quando eu era pequena. Porque eu ponho Olha. no livro, essa frase está no livro. Quando ela aprendeu a ler praticamente sozinha. E ela dizia, quando ela foi contar para mim, com a minha irmã, a história de como ela aprendeu a ler, falou essa frase. E eu lembro da frase, então eu falei, vou pôr essa frase da minha mãe. Não saber ler é viver em eterna escuridão. Nossa, Exato. perfeita, perfeita. E realmente, realmente. Olha, Aparecida, estou aqui mega encantada. Como você enquanto pessoa, como você enquanto escritora. E, inclusive, a sua amiga aqui do banco falou, peraí, deixa eu achá-la. Ela, a Frankelina disse aqui, ó, minha colega de banco muito competente no que se propõe a fazer. Então, pelo visto, a Aparecida, tudo aquilo que ela se propõe a fazer, ela deve dedicar ali, né, toda a sua vontade, o seu amor, a tudo aquilo que ela se propõe. Então, pode saber que vem coisa boa. Tudo que a Aparecida se propõe vem coisa boa. Olha lá, o pessoal Eu sou dando boa teimosa, né? tarde. É importante isso, é muito importante. Ó, Ser Sueli por persistente. aqui. É, isso mesmo. Ellen por aqui, boa tarde. Cleonice, Gleice, Silva, Antônio Siqueira por aqui prestigiando também. Quanta gente, que delícia. Mas eu acredito que seja isso. Tem mais algum pedacinho que você gostaria de fazer a leitura para nós? Vamos ver um outro aqui sorteado. Eba! Esse eu abri aqui em qualquer trecho, não escolhido. Perfeito. Carrinho. Carrinho era um cachorrinho. Carrinho, encolhido sob o limoeiro, levantou a cabeça ao divisar meus pais chegando e deitou-lhes um olhar sem expressão. Meu pai avisou: vou para a capela ver se encontro uma solução. Sei que é impossível, mas não custa tentar. Difícil ou até impossível. Um cachorro atacado por um cão portador do vírus da raiva era imediatamente sacrificado antes que evoluísse a doença, antes que se transformasse em uma ameaça. Um velho amigo ensinou-lhe uma simpatia e garantiu ser efetiva no caso. O cachorro tem de ser levantado do chão pelo rabo e assim, de cabeça para baixo, girado no ar por 3 vezes. Meu pai, acreditando em tal desatino, foi direto no cachorrinho que continuava macambúzio. O que você vai fazer? Perguntou a mãe. Uma simpatia? Desamarrou a corda, agarrou o cachorro pelo rabo e, rápido, suspendeu-o do chão de ponta cabeça. Um tanto robusto e pesado, teve de aplicar um certo grau de força na ação. Assustado, Carrinho corcoveou e relutou, feito um peixe grande retirado do rio. Inesperadamente encurvou o corpo, virou-se no ar, alcançou o braço que o sustentava e cravou-lhe os dentes. Nossa, gente. Que cena! Minha nossa, minha nossa. Não tem como a gente não se sensibilizar, né, com toda a história. A Sueli está aqui dizendo que você faz parte do quadro Gente que Faz. E está aqui te parabenizando. Obrigada, Sueli. Ah, muito bom, muito bom. Eu vejo que então tem vários relatos aí, várias, como diz a poeta Elizabeth Fonseca, que nós lemos hoje de manhã, várias fotos, várias fotografias da saudade, eu acredito, né? Algumas lembranças boas, outras nem tanto, imagino, mas que todas elas costuraram a sua vida, essa trajetória,
né? E a trouxeram aqui para nós nesse dia, que está sendo assim, olha, monumental. Que dia delicioso, que conversa maravilhosa. Tá aqui chovendo bem devagarzinho por aqui. Que conversa gostosa. Ó, a Ellen querendo ver a árvore. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco mais da árvore, Ellen. Mas ela tá desde lá do chão. Pode Eu falar, acho, Aparecida. eu acho, Aparecida, que o título, né, que você definiu, acredito que tenha surgido várias possibilidades, né? Eu acho tão difícil escolher um título, mas esse seu Difícil. título, na verdade, o subtítulo, ele eu acho que ele reflete muito é, o que você traz dentro do livro, pelo que você está nos contando, que é uma história de amor, de coragem e de esperança. Porque não é fácil, né? Sair do sítio, né? E ir para a cidade, porque é uma novidade, tudo é novo, e nem às vezes, nem sempre, às vezes, a gente acompanha no mesmo ritmo, né? Até poder conhecer como que funciona essa cidade, quais são as regras dessa cidade, porque no sítio vocês tinham aquele universo, né? Vocês dominavam aquela região, o mundo ali de vocês, né? Então eu percebo muito esse subtítulo, uma história de amor, coragem e de esperança, né? Que faz com que eu tô animada, na verdade, estava olhando aqui rapidinho pela site da Amazon e vi que você oferece ele no físico e no e-book, né? No e-book. E estou animada para, na verdade, conhecer mais a sua história. Eu vou colocar aqui na minha sequência, né? Aproveitar as férias, né? E vou ver se eu consigo encaixar aqui seu livro para que eu possa fazer essa leitura e principalmente ver esse seu epílogo, né? Para ver o que que a gente, né? Qual foi essa lacuna de tempo? Porque atualmente eu tenho lido os livros, mas assim, mais para estudar, para aprender, né? Então, eu quero ver como que você se colocou dentro dessa sua construção para que eu possa, né, aprender. A gente sempre está aprendendo com os outros, né? Então, estou ansiosa para começar essa leitura, viu? E conhecer você, né, ainda mais, né? Então, estou muito feliz Obrigada. de estar aqui com você, viu? Na É, verdade, Eu também estou muito toda feliz. leitura ensina algo, hein, Natasha? Toda sim, leitura sim, sim, ensina sim. algo. Mas o E que eu dá quis para a dizer gente é que aproveitar. sim, o que eu quis dizer é que assim, eu comecei tarde a ler, né? Ah, sim, Eu sim. vim, eu vim muito do audiolivro, ouvia muito. Ainda ouço de vez em quando para ganhar tempo, né, em algumas situações e mais assim, na minha leitura minha, enquanto, né, minha, pessoal. Mas agora que eu estou correndo contra o tempo, eu estou olhando para os livros de outra forma, né? Então é sempre muito gostoso a gente ver como os autores se colocam dentro, né? Daí eu fico questionando, gente, olha só como se posicionou, né? Olha a forma como ele descreveu a situação. Isso para mim está sendo muito prazeroso, né? E pelos trechos que você nos presenteou dentro da sua leitura, a gente vai, sabe, entrando nesse enredo, como se a gente estivesse ali com você, vivenciando, né, esses momentos. É muito bacana. Com certeza. Obrigada. E assim, a nossa querida autora aqui, para quem chegou depois, ela trabalha muito bem a construção em primeira pessoa do enredo, vem falar bastante, né, entre Engás e Framboesa, vem falar bastante sobre a história de uma família que, com seus altos e baixos, persistiram, foram teimosos também, não é, Aparecida? Foram teimosos também Teimosos. para se encontrarem, para criarem aí, né, aquilo que podiam, né, com a luta diária, construírem suas histórias. Então, eu parto daquele princípio que todas as pessoas que passam por nossa vida e todas as leituras também, porque na verdade, veja bem, Aparecida, eu acredito muito que nós, na verdade, nós somos aquilo que nós lemos, nós somos formados daquilo que nós escutamos, seja por meio de uma música, né? Seja ali por meio de uma conversa, e também somos formados
Desculpa. Saúde, Aparecida, Desculpa. saúde! E também somos formados pelas pessoas que estão à nossa volta, pelas personalidades. E assim a gente vai conseguindo enxergar aquilo que escolhemos para a nossa construção enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Aquilo que eu gostaria para mim, aquilo que eu gostaria que permanecesse comigo e aquilo que talvez me ensinasse a não fazer igual, né? Então eu acredito que essa vida ela acaba sendo construída, tudo bem? Desculpa. Fica tranquila, a gente já está sabendo que você não, que você estava um pouco gripada, né? É verdade, Isso. é verdade. Então a gente precisa estarmos atentos a todos os nossos momentos. A Aparecida nos revela momentos bons, momentos que não foram tão bons assim para a vida dela, mas que com todos eles ela aprendeu. Com todos eles ela veio nos trazendo e nos visitando. Eu senti abraço diante da leitura. Eu também pude relembrar situações que talvez pudessem ser de algum modo semelhante a algo, enfim. Você vai conseguir tocar muitas pessoas com a sua. Na verdade, já está tocando, né? Muitas pessoas com a sua leitura, vai conseguir ensiná-las, tanto no modo como a Natasha colocou, estrutural, né, de escrita, né, o passo a passo da escrita, como ela se constrói, como também com as suas histórias de vida, com a forma como você lida com essas histórias, a forma como você abraçou as dificuldades, a forma como você traz a presença da mulher, porque eu notei muito também, eu ainda não fiz uma leitura completa, mas andei espiando. Então, a forma como você também traz essa personalidade feminina, persistente e teimosa dentro Teimosa. dessa história. Uma curiosidade que eu acabei. Era para eu ter perguntado antes, quando a Natasha estava perguntando das personagens, e eu acabei perdendo ali o fio. Você, então, é a primogênita, é isso? A Alice era a mais Ah, velha. a Alice era mais velha. Alice. Éramos Perfeito. duas irmãzinhas, um ano de diferença. E nós, até os meus 8 anos, não tínhamos irmãos. Então, a Alice era a mais velha. Até os 8 anos vocês Depois dos não meus tinham mais 8 anos, que irmãos. daí encadearam mais. Isso, depois dos anos, encadearam mais algumas crianças lá em casa. Ah, certo, certo, perfeito. Então ficaram bastante tempo as duas ali, uma cuidando da outra, Só as, né? só as Nossa. duas, grudadas. Imagino que a sua ligação com a sua irmã deva ser fortíssima também, Era. sem dúvida, né? É. Imagino, imagino. Bom, nós já estamos para o final da nossa prosa aqui que foi feita com muito carinho. Sentimos um prazer imenso de estar com você. Era como se a gente estivesse aí de verdade do seu ladinho, conseguindo ouvir você falando um pouco mais sobre as suas histórias, sobre os seus relatos de vida. E é esse o momento que eu gosto de fazer uma perguntinha antes da Natasha fazer a dela final. Se você se encontrasse com a Aparecidinha, aquela menina que gostava de brincar, aquela menina que amava subir nas árvores, e aquela menina que talvez gostasse de colher aí engás, framboesas, o que você diria para ela? Aproveite a vida, mas não vá com tanta pressa. Não tenha tanta pressa, mas aproveite a vida em tudo que tiver de bom. Pesquise, estude, faça o que você tem vontade. Seja teimosa, vá atrás. Se você tiver vontade de fazer, tiver um sonho, não diga eu não vou, não sou capaz. Pense, eu sou capaz sim e vou fazer isso. Pelo menos uma parte vai dar certo. E você vai, se a Aparecidinha lá, a Clarissa,
ela aproveitou muito no sítio. Ela, com todas as dificuldades, ela soube ser feliz com a irmã dela. Ela fazia de qualquer momento, assim, qualquer minuto de folga era um minuto para ser feliz. Então, as dificuldades vêm e passam, e é isso. Exato. Então, aqui, quero agradecer muito pela sua presença, pessoa de muita luz. Antônio Siqueira que está falando, né? Obrigado pela linda prosa, pela sua luz. Está aqui dizendo. E ele já está te convidando para a prosa dele conosco, que vai ser amanhã também. E aqui é isso mesmo. Ó, a Rosendo falando, o título dela, Entre Engás e Framboesas, é similar ao Do Universo a Jabuticabas, de Rubem Alves. Então, ela rememorou também Rubem Alves a partir do seu título. Olha que bacana. É aquilo que a gente fala, né? Nós somos feitos daquilo que lemos, que estudamos, que escrevemos. E é tão gostoso quando a gente consegue nos identificar com novos e novos escritores e aprendermos mais. Eu gosto muito de Rubem Alves também. Olha aí, mais um para a listinha, hein? Você sabia que eu fui anotando tudinho os autores que você foi falando aqui? Fui anotando tudinho, porque eu sou dessas aqui, ó. Só eu que entendo a rabisqueira, mas tive aulas hoje, gente, olha lá. Tive aula aqui nessa prosa. Então, mais Dostoiévski. Mais autores. Dostoiévski. Eu gosto dos escritores russos. São vários, assim, gosto. Ai, gente, que delícia. Natasha, com você. Vamos lá. Aparecida, a gente costuma sempre fazer um fechamento daí com a minha pergunta. É uma pergunta simples, né? É uma brincadeira, na verdade, mas vamos lá. Se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Prosa, verso ou framboesa? Ou framboesa. Prosa. Porque a prosa nunca me deixaria sozinha. Com a prosa, eu sempre terei por perto ou um livro, ou um texto, ou uma pessoa, para ter um momento de prosa. Então, nunca vou ficar sozinha. Exato. Com certeza. Exato. Ai, olha, Aparecida, você me adotou. Pronto, eu que decido. Você me adotou. E a gente, então, vai trocar muitas conversas, eu tenho certeza. A Natasha também, eu acredito que sentiu uma identificação, um abraço, né, Natasha? Sim, sim. Eu senti muito assim na Aparecida essa questão de sempre buscar o conhecimento, né? Sempre estar ali antenada, né? Sempre querendo oferecer o seu melhor para as pessoas, né? É verdade. E é o que eu também busco, né? Sempre tentar oferecer. Pode até não ser o melhor da outra pessoa comparado, mas eu costumo dizer que eu tento dar sempre o meu melhor, né? Isso. Então, certeza que o que você já fez na sua trajetória, o que você traz dentro da sua obra e vai trazer nas outras, sendo conto, sendo poesia, sempre a gente vai encontrar o seu melhor dentro deles, tá bom? É verdade. Gente, muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até agora. Agradecer a querida Aparecida que confiou aí o seu trabalho em nossas mãos. Agradecer aos que vão assistir a gente mais tarde, né? A gente quer deixar um abraço carinhoso, porque como a live fica salva, meu povo, para quem não sabe, vai ficar salva no nosso feed. A gente coloca a Aparecida como colaboradora, vai aparecer lá no feed dela também. Vai para o YouTube. E se vocês quiserem, talvez, só ouvir a gente aqui proseando enquanto estão fazendo algo no dia a dia, vão lá para o Spotify, porque essa prosa também vai para lá. Suas falas, vamos lá, deixar sua despedida. Eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço a presença de todos, quem acompanhou a live, quem vai depois assistir, agradeço. Essa oportunidade assim única, porque é um canal que incentiva a literatura brasileira, então é muito importante. Agradeço pela chance, por esse espaço.
Isso aí. Muito obrigada, Aparecida. E é aquilo que eu falei, a gente não vai largar do seu pé, tá? Você já adotou o Prosa Verso e Vinho, é isso. Então a gente vai querer trocar aí algumas figurinhas contigo, né? Querer, de repente, uma leitura sua para dizer, será que tá bom? Aqui é Aparecida, dá uma força pra gente, para você dizer, ó, tá bom, ó, aqui eu acho que podia melhorar. E é isso aí. Ó, que legal. Uma vez professora, eterna professora, não é? Muito E bom. é isso, acho que ela travou um pouquinho. É uma vez professora, sempre professora, né, Aparecida? Muito bom. Sempre teimosa. Exato. É. Isso mesmo. Uma Meu vez povo, um grande teimosa, sempre abraço teimosa. e super beijo para Beijo, todos. Aparecida. Obrigada, viu? Abraços e obrigada. Obrigada. Beijo no coração. Tchau, tchau, meu povo.